Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Eu me chamo Guilherme e hoje estaremos falando sobre astronomia moderna, né? Hoje, no tópico 6 da nossa aula, estaremos abordando os espectrógrafos, os detectores de radiação eletromagnética, estaremos falando sobre uma mudança de perspectiva, o envio de equipamentos para o espaço e discutindo ali brevemente sobre duas clássicas fotografias, que é o Palio do Ponto Azul e o Espaço Profundo do Telescópio Hubble. Então, dando início à nossa aula, primeiro eu gostaria que reservassem um tempinho, pausassem aqui o vídeo e refletissem sobre o que aprendemos na última aula. E com isso, buscassem relacionar os temas que discutimos no tópico 5, agora com os temas que serão discutidos no tópico 6, e prever ali possíveis intersecções e tal. Isso estaremos abordando no decorrer da videoaula. Então, dando início, basicamente podemos dizer que temos três grandes categorias aí de equipamentos. Temos os espectrógrafos, os detectores e os espectrógrafos e detectores, mas no espaço, né? Então, temos, a partir da década de 70, ali, uma mudança de perspectiva com o envio desses equipamentos para o espaço. Dando sequência, aqui brevemente temos um diagrama sobre o funcionamento de um espectrógrafo, né? Então, desde aqui a captura do feixe pela fenda, passando pelo foco colimador, depois pela rede de difração. Aqui temos uma câmera, um plano focal detector e um interpretador aqui do espectro para poder extrair ali informações. Na sequência, temos uma fotografia bastante interessante, que é uma tabela periódica dos espectros de emissão, né? Então, para cada elemento do hidrogênio aos demais, temos como é que o seu espectro de emissão se comporta. E aqui tem toda aquela questão, né, dos níveis de energia, absorção e emissão de fótons. Então, aqui é interessante para a gente poder entender ali possíveis aplicações dos espectrógrafos, como que podemos, por exemplo, detectar elementos numa atmosfera de um planeta distante ou numa nuvem de gás do planeta, entender a constituição química ali de uma galáxia. Então, temos diversas aplicações. E aqui é mais para a gente poder ilustrar um pouquinho dessas aplicações. Então, dando continuidade, aqui um ponto que eu acho que é extremamente importante para pensarmos e refletirmos é a respeito do envio das sondas Voyager, né? Aqui temos a fotografia de uma delas. Foram duas sondas, né? A Voyager 1 e a Voyager 2, com caminhos paralelos, né? E elas foram lançadas ali no sistema solar com algumas missões, né, de fazer algumas capturas de fotografia, retornar algumas informações para que os cientistas ali da NASA pudessem estudar, compreender um pouco mais a fundo o nosso sistema solar. Aqui temos a clássica fotografia pálida do ponto azul, né, o Pale Blue Dot, realizado pela sonda Voyager, né, e aqui tem um relato muito emocionante, muito bacana do astrônomo Carl Sagan, né, quando ele diz ali que a Terra é um pálido ponto azul suspenso num raio de sol, né, e aqui mostra um pouquinho, acho que da fragilidade, né, da nossa Terra, das coisas da nossa vida, das coisas que vivemos ali, mas também mostra, acho que, a nossa grandiosidade, né, como cientistas, poder realizar uma fotografia desse nível. Dando continuidade, uma pergunta que eu coloco com essa fotografia, né? Somos grandes ou pequenos? E por quê? Então, pause aí o vídeo e reflita um tempinho a respeito dessa questão. Dando continuidade, aqui temos os famosos discos dourados da sonda Voyager, né? A ideia do envio desses discos é que eles contenham ali uma coordenada, né, como as pulsares aqui e tal, para localização da Terra, né, e algumas mensagens aqui como forma de comunicação, né, e nesse disco são mais de 30 línguas ali gravadas e tal, mandando um olá da Terra, né, nomeado aqui como Sons da Terra, né, então aqui pensando já numa astrobiologia calcega ali como sempre pensando além do seu tempo, né, propôs esse envio ali na sonda. Então, dando continuidade, uma pergunta aqui para pensarmos: estamos sozinhos no cosmos? E se encontrarmos algo? E se algo nos encontrar? Pensando nisso, temos uma famosa equação, que é a equação de Drake,
que ela propõe alguns parâmetros, né, que a gente tem, os parâmetros que podem ser discutidos a respeito da probabilidade de encontrar vida, mas vida inteligente na Terra, né? Então, aqui é um ponto extremamente interessante para pensarmos, né? Ele propõe aqui número de civilizações comunicáveis na galáxia, né? Daí a taxa de formação de estrelas na galáxia, fração de estrelas com planetas em sua órbita, número de planetas com condição para abrigar vida, fração de planetas em que a vida de fato se originou, fração de planetas em que a vida desenvolveu inteligência, fração de civilizações que desenvolveu tecnologia detectável e o período de existência de uma comunicação comunicável, né? Então, esses são alguns parâmetros para estimarmos aí a probabilidade de encontrar vida inteligente no universo. Dando continuidade, então, aqui temos o famoso telescópio Hubble, né, ali em 1990, na grande missão dos observatórios espaciais, ele é lançado no espaço, junto com outros 3 telescópios, né, uma certa, cada um desses telescópios com uma sensibilidade diferente de comprimento de ondas eletromagnéticas, né. Então, o intuito aqui em cada espectro ali de missão, poder observar algumas características e relacionar essas características, ter uma visão um pouco mais completa sobre as observações além dos instrumentos ópticos que vimos nas aulas passadas. Aqui temos a clássica fotografia espaço profundo, né, do telescópio Hubble. Cada pontinho aqui basicamente é uma galáxia, né? Então, e cada galáxia tem os seus bilhões de sóis, os seus bilhões, trilhões de planetas. Então, podemos voltar naquela equação de Drake e pensar, pô, será que de fato estamos sozinhos? E para concluir, né, a nossa temática aqui de vamos discutir, essas perguntas estão no fórum para reflexão, discussão, envio de uma atividade para vocês. E as 4 perguntas, né? Qual o significado da fotografia do ponto azul e por quê? Qual a relação dessa fotografia com a transformação científica no século XVII e seu efeito na visão do mundo? Se o universo é inimaginavelmente enorme, com 3 vezes a idade do nosso sistema solar, estamos mesmo sozinhos? Afinal, onde estão todas as civilizações inteligentes? Que é uma brincadeira, uma pergunta do próprio Drake, né? E a 4ª, e se encontrarmos algo? E se algo nos encontrar? Qual o efeito dessa descoberta? Então, pessoal, essa foi a nossa 6ª aula. Espero que tenham gostado. Dúvidas, utilizem o fórum e bons estudos.